Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. As diferentes linguagens. Vimos na aula passada que existem diferentes tipos de escritas narrativas oficiais, não é mesmo? Hoje vamos ver que além da escrita também há diferentes linguagens. Bom, a linguagem falada, escrita e gestual faz parte da comunicação, que é a troca de informações. Você já tentou imaginar como o homem primitivo fazia quando queria se comunicar com alguém, por exemplo? Tudo o que sabemos é que ele emitia grunhidos, gritava e gesticulava. Até os dias de hoje, estudiosos ainda não chegaram a uma conclusão a respeito da comunicação entre os homens primitivos. Não se sabe se eles começaram a se comunicar entre si, se por gritos ou grunhidos, por gestos ou pela combinação de todos esses elementos, eles conseguiam realizar a comunicação. O que se sabe é que esses homens primitivos conseguiram associar gestos e sons para designar um objeto ou uma determinada ação, surgindo assim o signo e a significação. Conforme o homem foi inventando esses signos, surgiu a necessidade de que houvesse um processo de organização para combiná-los entre si. Pois, se usado de forma desordenada, a comunicação se tornaria difícil, e essa combinação foi o que deu origem à linguagem. Imagine se não houvesse uma forma organizada de expressão e que cada um pudesse ordenar os signos da forma que bem entendesse. Poderia acontecer de uma pessoa dizer: "O cachorro mordeu o gato", enquanto outra poderia dizer: "O gato mordeu o cachorro", para uma mesma situação. Mas como a informação correta seria passada? Afinal, quem mordeu quem? Aqui, o significado já não depende somente dos signos, mas sim da sua estrutura. Com o passar do tempo, a comunicação foi ganhando contornos mais evoluídos e ela foi ficando cada vez mais clara. Os sumérios foram os primeiros a usar a escrita nas cavernas, conhecida como sistema pictográfico. Isto data de 8.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Há 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios usavam gravuras e desenhos para representar a sua cultura. Como tudo evolui, o passo seguinte foi os signos não representarem somente um objeto, mas também uma ideia. Indígenas da América do Norte usavam o desenho de um pássaro voando, por exemplo, para representar pressa. A escrita era chamada ideográfica e é a mesma usada no japonês e chinês. Depois veio a percepção de que os nomes de objetos eram formados por unidades menores de sons, que são os fonemas, e que os signos poderiam deixar de representar os objetos e passar a representar os fonemas. Essa descoberta resultou mais tarde na escrita que chamamos de fonográfica e também o nascimento do alfabeto. E a partir do nascimento do alfabeto surge a linguagem. Sabemos que no mundo há várias linguagens. Há o português, o espanhol, o francês, o inglês, o dinamarquês, não é verdade? Atualmente no Brasil, há vários povos que possuem a tradição oral e também a escrita, mas utiliza linguagens diferentes. Você sabia disso? Um exemplo são os indígenas de Paresi, do estado do Mato Grosso. Tem também os Pater-Suruí, que vivem no estado de Roraima, e os Guarani-Mibiá, que vivem no estado de São Paulo.
Além de preservar as línguas indígenas, os registros escritos também têm servido para transmitir alguns conhecimentos e saberes, algo que era feito exclusivamente por meio da tradição oral. Entre os povos que vivem no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso, há vários livros sobre seus costumes e tradições. Eles tratam sobre saúde, alimentação, rituais e festas. Outros são exclusivos para a alfabetização de crianças indígenas nas línguas tradicionais e também na língua portuguesa. Quando uma língua é apenas falada, ela depende da tradição oral para sobreviver. Se os falantes deixam de praticá-la, ela deixa de existir. Foi o que aconteceu com centenas de línguas indígenas que eram faladas no Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses no final do século XV. Naquela época, existiam cerca de 1.500 línguas indígenas. Atualmente, há cerca somente de 180. Muito triste. Isso se perdeu com o tempo, porque não havia um registro escrito daquela língua. Entre as que existem, várias ainda não foram registradas por escrito, e algumas estão em vias de extinção, pois há apenas alguns falantes, geralmente as pessoas idosas das comunidades. Temos casos de etnias com apenas 10 falantes, na iminência de extinção, porque os que falam já estão bem idosos e vão morrer em pouco tempo. Para manter a necessidade de ter adultos falando com as crianças e ensinando ela sobre essa língua. Atualmente, os povos indígenas têm utilizado a escrita para auxiliar no processo de manutenção de suas línguas, pois em várias aldeias é cada vez menor o número de falantes das línguas nativas. Portanto, gente, tanto a tradição oral como a escrita é muito importante para manter as tradições e costumes dos povos. Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 116, 117 e 118 do livro didático. Página 116. 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. A primeira revolução nas comunicações humanas ocorreu quando os sumérios e logo em seguida os egípcios desenvolveram sistemas de escrita. Com a escrita, os indivíduos puderam registrar seus feitos e seus negócios, dar uma forma duradoura a seus pensamentos e visões e preservar suas leis e mandamentos. A Era dos Reis Divinos, de Henry Woodhead, tradução de Cláudio Marcondes e Adília Belotti. Rio de Janeiro, Cidade Cultural, 1989, página 37. A. Marque um X na alternativa que apresenta os primeiros povos a desenvolverem sistemas de escrita: persas e sumérios, egípcios e gregos ou sumérios e egípcios. B. De acordo com o texto, qual foi a importância do desenvolvimento da escrita para os povos antigos? 2. O desaparecimento de línguas nativas é um problema que acontece em muitos países. Atualmente, tem se tornado cada vez mais comum o uso de tecnologias digitais para ajudar na prevenção das línguas nativas. Leia a reportagem a seguir. Como salvar uma língua em extinção? Sites e aplicativos mapeiam e permitem compartilhar registros de idiomas em risco de extinção. Nos Estados Unidos e no Canadá, o portal First Voices fornece ferramentas para comunidades indígenas que desejam aprimorar a documentação e o ensino de suas línguas nativas. O site hospeda milhares de entradas de texto em diversos sistemas de escrita e arquivos de som. Página 117. Imagens
vídeos e jogos de 60 idiomas e dialetos. A página destinada a crianças e adolescentes de comunidades com línguas em risco de extinção contém jogos e gravações de pessoas mais velhas falando em sua língua materna. A tecnologia não pode salvar uma língua, mas o caráter colaborativo das iniciativas pode incitar nas comunidades falantes, sobretudo na juventude, a curiosidade e o gosto pelo idioma de seus antepassados. Como salvar uma língua em extinção, Carta Capital, São Paulo, Editora Confiança, 14 de junho de 2013. Está disponível num site que o acesso foi em 22 de janeiro de 2019. Quais ferramentas o portal First Voices oferece para auxiliar na preservação das línguas nativas indígenas dos Estados Unidos e do Canadá? B. Além da tecnologia, o que é importante para a preservação de uma língua em extinção? C. Em sua opinião, qual a importância de os povos indígenas preservarem suas línguas nativas? Converse com o colega e depois produza um texto sobre o assunto. Então, agora vocês vão mandar áudio no grupo, discutindo essa questão e depois produzir uma frase, um pequeno texto para responder essa questão. D. Será que existe esse tipo de ferramenta para preservar as línguas nativas do Brasil? Faça uma pesquisa na internet e escreva o nome de algum portal, site ou aplicativo que pode ser usado para preservar e divulgar as línguas nativas do nosso país. Eu vou mandar para vocês um link no grupo, tá bom? Para auxiliar vocês nessa pesquisa. Página 118. 3. O texto a seguir trata do desaparecimento de línguas indígenas no Brasil. Leia-o e depois responda as questões. A morte de uma língua não é apenas uma questão de comunicação no dia a dia. A preservação da cultura de um povo depende da preservação do seu idioma. Se a língua se perde a medicina, a culinária, as histórias, o conhecimento tradicional. No idioma estão a questão da identidade, o conhecimento do bosque, do mato, dos bichos, explica o linguista Angel Corbera Mori, do Instituto de Estudos da Linguagens da Unicamp. Segundo ele, uma das principais ameaças à língua hoje é a invasão dos territórios indígenas. Políticas de preservação e registro da língua são importantes, mas não adiantam nada se eles não têm território, se são expulsos de suas terras, diz Corbera. O Brasil tem 190 línguas indígenas em perigo de extinção, de Letícia Mori, na BBC Brasil, São Paulo, 4 de março de 2018. Sublinhe no texto o trecho que apresenta as consequências da extinção da língua nativa de um povo. B. Segundo o linguista Angel Corbera Mori, qual é uma das principais ameaças às línguas indígenas atualmente? A desvalorização da língua nativa pelos indígenas, a invasão dos territórios indígenas ou a saída dos indígenas das aldeias. C. Em sua opinião, o que pode ser feito para evitar o desaparecimento de línguas indígenas no Brasil? Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção! Não se esqueça de mandar a foto.